Essa sequência de cursos, os filósofos que me formaram, a minha história com a filosofia, é composto por 6 momentos. O primeiro momento, identificado com a filosofia grega, a filosofia antiga, que é na realidade a origem da filosofia, onde a gente vai discutir as raízes do questionamento socrático, a origem na tragédia, o afastamento da religião grega e depois grandes escolas de Aristóteles, Platão e outras figuras muito importantes. Depois a gente vai para um período que às vezes um pouco menos conhecido de quem não é, digamos, da área profissionalmente, que a gente chama de antiguidade tardia ou às vezes de patrística. Esse período é o período em que o cristianismo encontra a filosofia grega, principalmente o mundo platônico e neoplatônico. Aristóteles vai aparecer mais tarde, já na Idade Média, que a gente vai ver também no nosso curso. Nesse momento, existe um encontro entre uma heresia judaica, digamos assim, que era o cristianismo naquele momento, e no século I, II, III, IV, 5, 6 até o 7, oficialmente, se dá, então, a entrada do cristianismo no que a gente poderia chamar, na linguagem contemporânea, da elite cultural e econômica do Império Romano, e tem o primeiro período que é o que a gente chama de patrística grega, de gente como Orígenes, Clemente e tal, e depois a gente tem a patrística latina, que é, na verdade, principalmente representada pelo Santo Agostinho, um dos maiores filósofos da história da filosofia como um todo e da história da filosofia cristã e da história da antiguidade tardia. Nesse período também a gente vai discutir algumas heresias que foram importantes, digamos, esse encontro entre a filosofia grega daquele momento, estoicismo também, e cristianismo, entre elas o gnosticismo. Depois desse período da antiguidade tardia, que é então o momento em que a antiguidade está chegando ao seu fim, né? Lá até o século VI, VII, VIII, e nós vamos entrando na Idade Média. Claro que a gente sabe que oficialmente a Idade Média já tinha começado, mas essa periodização ela é sempre mais ou menos didática. Aqui a periodização não é tanto didática com o sentido de datas, né? Mas ela respeita, digamos, um conjunto de temas, o momento grego, na filosofia grega, depois o momento do encontro da filosofia grega, principalmente platonismo, neoplatonismo, estoicismo e cristianismo na antiguidade tardia, e depois a gente vai para a Idade Média, como é chamado, né? E nesse período a gente vai ver alguns temas importantes, entre eles é muito vasto esse período da filosofia medieval, né, que vai mais ou menos do período logo após o Agostinho. Alguns enquadram Agostinho em filosofia medieval, ele é, na verdade, antiguidade tardia e patrística, até, digamos, o século XIV. Nesse período, nós vamos discutir alguns autores, como sempre, que foram mais essenciais no meu percurso, mas eu foquei principalmente em um dos grandes temas medievais, que é a relação entre fé e razão, né? Dentro dessa relação entre fé e razão, conflitos, convergências e tal, é o momento, então, que a filosofia europeia, principalmente a filosofia europeia latina cristã, né, porque já tinha acontecido na Espanha medieval, no mundo islâmico, né, com Averroés, por exemplo, mas a gente vai se dedicar ao encontro da filosofia medieval com Aristóteles, né? E o Aristóteles, então, vai ser um tanto representante daquilo que vai ser chamado aristotelismo ou averroísmo latino, por conta de que muitos dos filósofos cristãos latinos do norte da Europa vão ter acesso a Aristóteles através do espanhol muçulmano Averroés. E aí a gente vai discutir a relação entre Aristóteles e razão e, por outro lado, a tradição revelada, a fé, né? E como é que esse encontro vai ser, às vezes, bastante tenso e conflitivo, até discutir um pouco o que é bastante considerado marginal na história da filosofia, que é a filosofia cristã marcada pelas experiências místicas, seja do grande filósofo dominicano Meister Eckhart, seja de mulheres que escreveram livros, que é uma coisa
bastante rara e que eu tive a sorte de cruzar, seja na França, seja na Alemanha, com algumas autoras, mulheres como Mechtilde de Magdeburg, Marguerite Porret, Hadevir de Antuérpia, que são mulheres que vão também fazer uma discussão bastante ao redor do tema do amor, tanto do amor que depois vai ser considerado o amor romântico, vai formar o amor romântico, quanto a própria ideia da experiência direta de Deus. Depois do momento medieval, então, agora nós estamos lançando o período renascentista e filosofia moderna, né? O Renascimento e a filosofia moderna. No Renascimento, a gente vai ter a chance de discutir o humanismo renascentista, o ceticismo renascentista, na figura do Montaigne. Vamos poder discutir um dos grandes fundadores da ciência política, ou da filosofia política mais moderna, que é o próprio Maquiavel. E também, dentro desse universo, já na filosofia moderna, principalmente identificada com o século XVI e XVII, nós vamos ter a chance de discutir o nascimento da ciência moderna, né? Figuras como Bacon ou como Descartes. Vamos poder discutir também, no século XVII, a heresia jansenista, Pascal, que é alguém que vai influenciar muito o período filosófico conhecido como moralistas franceses, que depois, por sua vez, vai influenciar o próprio Nietzsche. Vamos também ter a chance de ver a famosa crítica à religião feita pelo Spinoza. E, por último, nesse período, nós vamos discutir dois autores contratualistas ingleses da filosofia política. Um é o Hobbes, né, visto como um filósofo de um pensamento político um tanto pessimista, e depois o Locke, que é o criador do pensamento liberal clássico inglês. Na sequência, a gente vai ter, no futuro, uma discussão mais sobre o nascimento da modernidade na filosofia, e aí a gente vai poder discutir autores como Hegel, né? Vamos discutir o movimento romântico, o iluminismo francês, e por último, no sexto momento, aí o momento contemporâneo. Então nós vamos tratar alguns fragmentos contemporâneos, que é um período muito vasto, e aí a gente vai poder discutir desde Marx até Albert Camus, até existencialismo, Kierkegaard e muitos outros. É isso aí, a gente se encontra lá.